Minha vida é antes e depois do Cefac. Porque tudo que eu sou hoje, eu agradeço aqui. Tudo. Porque a casa é o porto seguro das nossas vidas. Essa casa é o meu ponto de equilíbrio, é o meu apoio, é meu alimento. Qualquer desistência seria acabar com a alegria de viver. Esse é o Cefac de hoje, abril de 2013. Um aconchegante oásis em forma de escola, de hospital e de assistência espiritual, para abrigo das nossas almas. Sua história, entretanto, começou bem antes, quando os agentes encarnados ainda se encontravam no mundo espiritual. Dr. Gilson, acompanhado de seus colaboradores, muitos dos quais certamente aqui presentes, assumiu o compromisso perante Áureo de fundar uma casa espírita no Planalto Central com características de centro educacional de almas. Mudando-se para o Distrito Federal no início da década de 60, enquanto o Dr. Gilson atuava na Comunhão Espírita de Brasília, Dona Edith, com um grupo de senhoras, prestava assistência a futuras mamães, distribuindo enxovais, mantas e cobertores. Um desses eventos foi divulgado à época pelo jornal Correio Brasiliense. Natural que o trabalho crescesse à medida que a procura do auxílio aumentava. Assim, aquelas senhoras sentiram a necessidade de oferecer, além do auxílio material, o espiritual. Surgiu então a ideia da criação de uma casa espírita. Em 6 de abril de 1963, no momento da fundação, o Sr. Enoque doou à fraternidade o lote da QNE 148, atual QND 17, lote 17. Outra data importante, abril de 1963, eleição da primeira diretoria, ocorrida logo após cumpridos os atos de fundação da casa. O fato relevante foi a composição inteiramente feminina daquela gestão, tendo como presidente Dona Edith Tamanini Henriques. Esta diretoria geriu os destinos da nossa casa por 2 anos e meio. Em 17 de outubro de 1965, já desimpedido das suas funções na Comunhão Espírita de Brasília, o Dr. Gilson de Mendonça Henriques foi eleito presidente do Cefac, cargo que exerceu por 14 anos. Foi substituído por seu filho, Gilson de Mendonça Henriques Júnior, em 5 de abril de 1979. Responsabilidade que vem ele ocupando até hoje, seguindo as mesmas diretrizes emanadas da espiritualidade para o fundador. Na reunião do irmão Áureo, aí a mãe Zeferina tirou o Dr. Gilson de dirigir o grupo e entregou a responsabilidade toda para ele. Nossa Senhora, ele ficou, só faltou uma emoção que você precisava de ver, porque não é brincadeira, né? Dirigir uma casa como essa, minha filha, né? É muita responsabilidade, né? Eu conheci a fraternidade no barraco, né? De madeira, desde a construção do barraco. Depois eu acompanhei a planta, quando o Dr. Gilson levava para os grupos de orientação as plantas para ser discutida. A mãe Zeferina, irmão Áureo participava dessas reuniões através da Kátia e da, eu esqueço, Heloísa.
Então eram elas que recebiam os mentores para discutir a planta da fraternidade. E mais tarde, quando estava pronto o projeto, sobretudo essa primeira área aqui, não é? A primeira área, esse pavimento atrás, o salão, as salas aqui na frente, toda essa parte da frente. Estava pronto o projeto, eu disse ao Gilson, Gilson, eu faço um pouco de desenho, se você quiser. E ele teve a confiança e a bondade de dizer, então faça o projeto, desenha o projeto. Então eu desenhei o projeto. O ideal de construção era do papai e nós trabalhamos na materialização da ideia. Houve uma solenidade, veio, o Dr. Gilson convidou pessoas da federação, de vários locais, né? E veio o Jerônimo Candinho, de Palmelo. E ele também participou da Pedra Fundamental, que foi um evangelho, e nós todos assinamos o evangelho. Nessa época o Dr. Gilson Júnior já estava. E aí ele fez a caixinha lá no chão e colocou o livro lá, assinadinho por todos nós, depois concretou tudo. O Cefac, desde a sua fundação, atua em 3 pilares de sustentação: a assistência social, a assistência educacional e a assistência espiritual. Ser um hospital de almas, essa uma das missões a que todo centro espírita é chamado a cumprir. Promover o esclarecimento e a consolação à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Era uma meia dúzia de médios só, naquela época. As práticas eram médios pegos no laço, como diz. Dr. Gilson catava todo mundo e punha para trabalhar. Não tinha tratamento, não tinha escola. Aí chegava, estava ruim, sentava para trabalhar. E tudo era em torno da experiência do Dr. Gilson, né, do conhecimento dele da doutrina. Porque o resto, todo mundo era iniciante, sabe? Eles ensinavam o que o Dr. Gilson mandava fazer. Você vai dar um passo, é assim, bota a mão, sabe? No fundo, eu não sei nem se eles sabiam o que estavam fazendo. Mas aí, então, começamos a fazer o estudo, né? O primeiro grupinho a ter o estudo. Um fato marcante dessa evolução foi a adoção da corrente magnética como metodologia mediúnica. Dr. Gilson, ao visitar Palmelo, poucos anos depois de fundado o Cefac, ficou vivamente impressionado com a eficiência, rapidez e quantidade de atendimentos propiciados pela ação coletiva dos médiuns, uma herança de Eurípides Barçanufo, apreendida por Jerônimo Candinho nos tempos em que havia sido aluno no Colégio Allan Kardec de Sacramento. Então ele era um homem, papai, um homem muito completo na questão da desobsessão, grande experiência pessoal, experiência de pessoas especializadas, interessantes, capazes. E quando ele viu a corrente, ele disse, é isso que nós vamos fazer. Olha, da corrente não foi tanto, não teve uma reação tão negativa, porque eram poucos médiuns. Então, me lembro que saiu 1 ou 2, mas eram tão poucos que não era uma repercussão. E já estavam chegando médiuns. A casa já estava ficando com seu salãozinho cheio. Então, à medida que começamos o método, os outros já iam entrando nesse método, iam assimilando com facilidade. Como imaginar que de 8 médiuns presentes à primeira reunião mediúnica do Cefac,
em 1963, passaríamos a 550 médiuns em 2013. Ao longo destes 50 anos, graças ao zelo orientador de nossos mentores, os atendimentos espirituais evoluíram em qualidade e leveza, em segurança mediúnica e em disciplina. Educadores por natureza, nossos mentores nos trouxeram diretrizes para que a fraternidade fosse um centro de formação e prática cristã. Começamos primeiro com o Nosso Lar. Gilson montou o curso Nosso Lar para que os médios estudassem. Olha, isto foi uma revolução. Quando Dr. Gilson, então muito animado, Dr. Gilson gostava muito do estudo. Então, quando estabeleceu, Gilson montou o curso Nosso Lar, e Dr. Gilson estabeleceu logo, todo médium tem que estudar, todos têm que fazer esse curso Nosso Lar. Minha filha, ficaram poucos. A turma do passe saiu toda. Aí eu entrei para dirigir o passe e comecei a montei um curso de passe, para poder começar a formar pessoas para serem passistas. Foi aí que começamos com a escola de médiuns. Organizados sob a forma de cursos regulares, os estudos são a plataforma para a formação de trabalhadores. O estudante, à medida que caminha pela proposta curricular dos cursos, vai ganhando condições de assumir responsabilidades no programa assistencial e na área mediúnica. Assim, a área educacional atua como base alimentadora das outras duas. Irmão Áureo, em uma das reuniões feitas ainda em São Paulo, no ano de 1955, revelou que o trabalho, acima de tudo, seria de educação, da proteção a espíritos que renascem sob nossa responsabilidade espiritual. Essa mensagem, registrada pelas mentes despertas de nossos fundadores, teve sua primeira colheita quando Dona Edith reuniu-se àquele grupo de senhoras para prestar assistência a gestantes. A primeira coisa que iniciou foi um enxoval. Dona Edith fez a reunião e convocou as amigas, que eram 5 apenas, e a partir daí iniciou o trabalhinho, né, do enxoval. Aí Dr. Gilson sempre comentava que ia começar a sopa, né? Eu preciso começar a sopa, porque a sopa iniciou na QND. Aí, com a vinda, parou, né? Aí ele sempre comentando, nunca começava. E tinha uma gestante que fazia o enxoval aqui e desencarnou. E a família era uma família muito necessitada. Comentei com o Dr. Gilson isso um dia de sábado. Aí ele disse, não, vamos primeiro visitar. Fomos visitar. Aí de volta ele fez essa proposta. Aí o Dr. Gilson nos chamou, eu, a Lindaura, me falou, vocês podiam fazer o seguinte, estava querendo inaugurar o trabalho da sopa. Aí só era essa família, com uma porção de crianças, sabe, que tinha, estava passando muita necessidade. Aí nós íamos. Aí começamos esse trabalho da sopa. Aí apareceu outra família, apareceu outra, e daí a pouco a frente da fraternidade já ficava repleta de gente, porque aqui não tinha invasão, né, no fundo. Nessa época não tinha essas campanhas igual tem hoje, nem ajuda igual tem hoje não, sabe? Ela ainda bem pobrezinha, a nossa sopa. Aí o Dr. Gilson ia para o Senado, entrava lá 9 horas. Aí cedinho ele passava aqui
e deixava com a gente já as verduras, ele já comprava os legumes, verdura, trazia, deixava para a gente fazer a sopa. A confiabilidade foi semeada através do tempo e o coração generoso das pessoas doa. Mas nos primeiros tempos não era assim não. Especialmente o meu pai, Dr. Gilson, saía fazendo feiras e etc. do bolso dele, botando caixotes de coisas dentro de ônibus, transportando coisas. Era bem diferente. Antigamente nós atendíamos todo mundo aqui perto, né? Era a sopa e fazia atendimento à família. Na segunda-feira a triagem era junto com a triagem do atendimento espiritual. Juntava gente aí que ficava até lá de fora e era aquele tumulto danado. Nós não tínhamos uma estrutura suficiente para conseguir atender aquelas pessoas. Nós atendíamos gestantes já e foi definido na REMA, depois de estudos feitos, apresentados, para que fosse iniciado então um programa voltado só para gestantes. Começou antes, né? Antes da escolha dos nomes, antes da samambaia começar. Foi uma série de reuniões que teve para discutir como é que seria o programa, toda a parte de assistência. Para hoje ele não nasceu pronto. Ele nasceu praticamente com um esboço primário e depois ele foi sendo adaptado e foi sendo melhorado, agregando-se novos núcleos, não é? E foram então, se estabelecendo as bases de como nós funcionaríamos. Nós apanhamos bastante no começo. Que nós levávamos sopas e levávamos também o evangelho e fazíamos enxovalzinho nas casas da família aqui numa invasão chamada Boca da Mata. Até que o governo resolveu fazer a remoção das invasões, não só da Boca da Mata como outras, removendo lá para a Samambaia, que estaria nascendo uma nova cidade. E como nós estávamos com aquela construção, com aquele barraco junto aos moradores da Boca da Mata, eles foram todos numerados e nós também recebemos um número. Então nós também fomos removidos lá para a Samambaia. Nos cederam um lote, aquilo na época era um lote de concessão de uso, né? E as pessoas enchiam o salão e ainda ficava filas do lado de fora. Não havia uma estratégia, um plano definido. E aí, obviamente, causava aflição. Foi aí que nós procuramos a administração, lá na Samambaia, Terra Cap. Fomos eu e o Gilson conversar com o superintendente. Ele nos abriu assim um mapa de Samambaia e pediu que nós escolhêssemos um local. Nós escolhemos um local que estivesse próximo onde nós já estávamos. E aí eles nos cederam o primeiro lote do que hoje é o CESAC. O trabalho, como é natural, ele tende a sempre a ter melhorias. E aí ele foi melhorando, melhorando, melhorando. E com o passar do tempo, se eu não me engano, 2 anos depois, isso foi em 89, acho que 2 ou 3 anos depois, a Terra Cap nos ofereceu o segundo lote, como concessão de uso também. Na verdade, quando surgiu esse lote aí do lado, eu comprei. Já a minha vontade era de fazer alguma coisa para melhorar, né? Aí ficou muito tempo, a gente pagando e tal, não anunciamos. Para sentir a real necessidade, entendeu? Quando chegou ao momento, aquele momento de que o meu coração disse assim, olha, agora o pessoal tá precisando.
ele tem um valor primordial e na minha formação enquanto cidadã, enquanto espírito, né? Foi o anjo bom que Deus colocou no meu caminho, porque ali eu tive educação evangélica. Aqui, que abriu portas do entendimento da vida a partir da doutrina espírita e do contato com os nossos dirigentes espirituais. Realmente a casa me deu uma bagagem para a vida também. Se hoje eu sou mais paciente, se eu procuro ser mais justo, se eu procuro ser honesto de todas as formas, né? Eu acho que isso foi plantado ali. E até nos reveses da vida, né, as dificuldades que a gente passa, a gente aprende a passar com uma certa resignação. Porque o Cefac me ensinou muita coisa. Então, domou muito as minhas ferinhas, me ajudou muito a buscar o equilíbrio. Se não tivesse a fraternidade, para mim, se eu quisesse ser feliz, tinha que construir uma fraternidade. Recebi muito mais na casa do que propriamente contribuir. Que para mim é onde eu sinto tudo aquilo que eu preciso de apoio em todos os sentidos aqui. Aqui, minha filha, é como se existisse uma cachoeira de não sei que tipo de energia, que quando entra aqui acaba tudo. Nossa, às vezes eu estou no dia a dia, na luta, eu penso aqui, parece um refrigério, né? Sinto alegria de saber que eu virei novamente aqui, que eu estarei novamente aqui. Aí me emociono. É muito bom, muito bom. É tudo, é fundamental. Aí é tudo, né? É minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida hoje sem o Cefac. É tudo na minha vida hoje. Cefac é a minha vida. Eu só tenho a agradecer essa casa, porque para mim essa casa é tudo, né? É a minha vida e realmente é o projeto de vida que eu abracei depois que a conheci. Quando alguém disser o seguinte, Dalora, você não tem mais nada que fazer aqui, eu ainda entro aqui, porque aqui é a minha casa. Existe uma realidade acima do que aqui foi visto e apreciado, a dimensão espiritual. A tutela amorosa e atenta dos nossos mentores, amigos e irmãos de todas as horas, sempre chegou mais cedo do que os organismos humanos de nossa casa, lhes dando os rumos e caminhos. A cada um deles, a gratidão permanente de nossos corações.